Sim. Então, beleza. Sim, tá dando para ver. Vamos que vamos. Porque eu tô sem. Eu geralmente trabalho com dois computadores, mas o meu outro computador deu pau. Vamos lá, então. Gente, na aula de segunda-feira, nós procuramos definir um pouco do que é história. A gente vai continuar isso hoje, tá? E talvez na próxima semana ainda um pouco sobre isso, tá? Pegaremos um pouco da definição, fontes históricas e ciências auxiliares. Foi basicamente o que nós falamos na segunda-feira, tá? Basicamente, a gente usou uma definição que é dada por Mark Bloch. Não que não existam outras definições, existem várias definições sobre história, mas nem as definições mais positivistas, nem as explicações mais marxistas vão fugir um pouco dessa lógica, que é o estudo do homem no tempo e no espaço. Mesmo na Idade Média, mesmo na Idade Clássica, mesmo na Idade Antiga Oriental, esse processo de você verificar o que o homem fez sempre foi um processo do que o homem fez num determinado lugar e num determinado tempo, tá? Isso é quase que algo clássico da história. Claro que a gente tem também uma contraposição, isso eu não falei para vocês na segunda-feira, falo agora, com a questão da palavra cultura. Muitas vezes a palavra cultura é confundida com a palavra história e sucessivamente. Não entenda cultura como manifestações artísticas, folclóricas ou lúdicas. Entenda a cultura como qualquer manifestação do homem que modifique o seu habitat. Entenda isso, tá? Isso faz muito parte do que é a cultura. Geralmente, quando a gente escuta a palavra cultura, que é uma palavra polissêmica, o que isso quer dizer? Tem vários significados, tá? A gente vai sempre atrelar a palavrinha cultura, e repito, cultura, a uma manifestação artística. Então, por exemplo, cinema, a dança, a música, as artes cênicas, tá? Ao folclore, ao artesanato, ao próprio, que a gente vai atribuir ao próprio da cultura de cada país. A cultura que eu estou querendo contrapor, não contrapor porque são coisas conflitantes, mas colocar num paralelo com a história, é a cultura que o homem agrega valor à natureza. O que seria agregar valor à natureza? Modificá-la. Aonde tem um rio, agora tem uma ponte. Aonde tem um largo, agora tem uma igreja. E aí tem o largo da igreja. Aonde tem... Oi. Eita, gente. Espera aí que eu acho que o vídeo que eu falei assim, será que tem alguém fazendo uma pergunta? Espera que eu vou desligar aqui. Espera aí. Tá todo mundo ouvindo esse áudio? Tá, né? Opa, parei. Foi o vídeo que eu estava editando que começou a passar aqui. Maravilha, desculpa. Então, voltando. Aonde tem uma ponte, a gente tem uma cultura humana. E aí, o que acontece? Na teoria dos valores, na famosíssima escola de Baden, depois eu vou colocar a descrição, escola de Baden, na Alemanha, que vai trabalhar as questões axiológicas.
axiologia, é o estudo dos valores. Por exemplo, estou com a Bíblia aqui, tá? A Bíblia é um livro, ou um conjunto de livros, tá? Essa Bíblia aqui é uma das melhores traduções que nós temos na atualidade. É a famosa Bíblia de Jerusalém, que é editada pela Paulus aqui no Brasil, tá? Tradução sensacional. Agora, a Bíblia tem um valor diferente para mim e para você. Vamos colocar que você acredita na Bíblia, como eu acredito na Bíblia. É um livro de fé. Agora, o valor que você dá a esse livro não é um valor monetário. Entende? Esse livro é caro a você. Ele tem um valor. É a teoria da valorização das coisas. Não confundir valor com preço. Isso aqui, para mim, tem um valor. Ah, essa Bíblia aqui tem um valor para mim porque foi fulano de tal que me deu. Ah, eu perdi a Bíblia. Tá, compra outra. Não, mas ela tinha um valor porque foi um amigo meu que me deu, entende? Então, dentro dessa teoria axiológica, que é a teoria dos valores, entra a questão cultural. A cultura vai se assemelhar com a definição de história. Cultura é tudo aquilo que marca o homem no lugar que ele está. Quando você vai numa determinada casa, você percebe a cultura daquela casa, a maneira com que a casa é gestada. Por exemplo, falei um pouco para vocês em uma dessas aulas. Você vai numa casa de formatação portuguesa, que é uma casa que tem corredor. Como que essa casa é organizada? Você tem uma sala com sofá, mesa, tapete, mesa de centro, televisão. Quando você entra numa casa, você percebe como existe aquela cultura daquela casa. Por exemplo, vamos colocar que você vai na casa de um amigo seu. Tá? Você vai na casa de um amigo seu. E aí você vai tomar café na casa desse amigo. E aí você vai tomar tomar café na casa desse amigo, você toma café num copo. Adoça ali e toma. Normalmente. Mas vamos colocar que você vai na casa da sua tia. Como é que é o café na casa da sua tia? Ah, sua tia é mais cheia de pompa e circunstância. Então vai ter um prato, dentro desse prato vai ter um pires, e dentro do pires a xícara. E vai ter uma colher para você adoçar o café. A colher que você mexe o café não é a mesma colher que você adoça. Não tem isso? Toda casa não tem isso? Tem. Por mais simples que seja a casa, tem a cultura da casa. Ah, Bruno, então a casa da minha tia tem mais cultura do que a casa do meu amigo. Não. É uma cultura diferente. A história também é assim. A história é a marca dos homens no tempo e no espaço. Eu fiz uma modificação naquele habitat, eu imprimi o selo humano naquele lugar. E eu não estou falando que isso é bom, tá? Às vezes o homem vai e marca a natureza de maneiras irreversíveis. Mas mesmo assim ele marcou. Como pegadas na areia. Passou alguém por aqui. O homem esteve por aqui. Não são assim as marcas arqueológicas? Não tem ninguém lá. Mas a gente percebe, depois de milhões de anos, que alguém foi lá e mexeu naquele lugar. Aquele lugar não era assim. Aquele lugar, naturalmente, é um lugar vazio. Veio o homem e fez um processo de construção ali. O homem empreendeu. O homem modificou a sua natureza. E modificando a sua natureza, ele modifica também o que ele é, a maneira com que ele vive. Você pega uma pessoa que mora na praia, ele vai ter um comportamento, já falei isso para vocês várias vezes.
Você pega uma pessoa que mora na Serra, vai ter um outro comportamento. Você pega uma pessoa que mora no Sul, uma outra que mora no Norte, outra que mora no Noroeste, no Nordeste, no Sudoeste. Cada um vai ter um comportamento. Cada um vai ter uma cultura. Não é, a gente costuma dizer, não é da cultura daquele povo. A gente pode dizer também, não é da história daquele povo. Então percebe como a história é verdadeiramente a ciência dos homens no tempo e no espaço? E que muitas vezes ela vai ser confundida com a cultura do homem. Então estudar história também é estudar cultura, sem dúvida nenhuma. Em plena mudança. Basicamente foi isso que eu disse na aula passada, com outras palavras, tá? E a gente vai entrar um pouquinho nessas marcas, nessas pegadas. Estudar fonte histórica é isso. A história não vai dizer para você o que ela é. Você vai precisar voltar lá e fazer uma investigação. Se você entrar na minha casa agora, eu fizer um churrasco de encerramento da disciplina na minha casa, tá? Você vai conseguir ler algumas coisas olhando as coisas que estão aqui dentro da minha casa. Você vai perceber, pô, o Bruno é cristão. Eu tenho ícones cristãos na minha casa. Pô, o Bruno gosta de livro tal, né? Você vai ver que eu tenho mais livro do que televisão em casa. Então você vai perceber um pouco. Você vai perceber que eu gosto muito de móveis antigos. Você vai perceber que eu gosto de artefatos mais antigos, apesar da minha esposa não gostar tanto. De falar baixinho, ela está ali no outro lado. Você vai perceber algumas coisas olhando para mim. Tá? Quem está me acompanhando agora pelo home office, né? Alguma vez eu já fui dar aula assim? Com roupa de esporte? Não, eu estou em casa. Eu estou na minha casa. Na minha casa eu me visto de uma forma. Na universidade de outra forma. Isso é uma bobagem. Não. Isso é o periférico do que eu sou. Mas sem você perguntar nada para mim. Basta olhar as coisas que estão ao redor. Se você chega na minha casa, vê esse quadro do Egito, você fala assim, pô, tu gosta de história? Uma pessoa que não me conhece. Eu falei, pô, eu gosto muito de história do Egito, então eu gosto muito. Então, é esse processo. O homem deixa pistas para que nós possamos descobrir quem ele é. Por exemplo, nós deixamos marcas históricas todos os dias. Numa coisa que, de repente, para você é insignificante. O nosso lixo. Para pensar a quantidade de lixo que você produz durante um dia. Durante um ano, quase 1 tonelada por pessoa. É muito lixo que nós produzimos. Já parou para pensar nisso? Agora, o que tem no seu lixo? O que tem no seu lixo vai poder, de certa feita, demonstrar o que você é. Tem estudos sérios sobre isso. Tem estudos sérios sobre a produção do lixo, sobre o nosso descarte. Vamos colocar que você, no seu bairro, tem uma lixeira, como tem aqui, uma lixeira limpíssima, porque as lixeiras só são sujas aqui no Alto da Serra. As pessoas jogam tudo na lixeira, tá? Não apenas os lixos que são devidamente descartáveis, mas colchão velho, televisão, geladeira, máquina de lavar, galho, entulho de obra. As pessoas jogam tudo no lixo, tá? Descartam tudo. É típico desse lugar bom que nós moramos, chamado Brasil. O que acontece? Se você olha o lixo de uma pessoa, vamos colocar que esse lixo dessa pessoa tem muito material orgânico, tá? Casca de legumes, tá? Restos de arroz, feijão, carne. Então você vai perceber que ali tem pessoas que beneficiam os alimentos. Pessoas que cozinham, tá? Vamos colocar que você olha um outro lixo e esse lixo só tem produto congelado, caixas e sacolas de fast food.
Você pode dizer que tipo de pessoa que mora ali? Pode. Se uma pessoa cozinha, se uma pessoa beneficia os alimentos de certa maneira, constantemente, significa que deve ter alguém naquela casa que tem tempo para isso. Ou alguém que paga alguém que tem tempo para isso. Por exemplo, a gente está fazendo comida aqui em casa agora, fazendo comida constantemente, todos os dias. Porque geralmente a gente não faz. Tem dia que a gente não almoça em casa. Todos os dias, na verdade, a gente não almoça em casa. Agora a gente está almoçando em casa. Então o nosso lixo aumentou. Quando você olha um lugar que só tem fast food, significa que essa pessoa não cozinha, não tem o hábito de cozinhar e deve ter uma vida totalmente desorganizada em relação à alimentação. Ou são jovens, ou não tem tempo para cozinhar, porque trabalha de manhã, de tarde, de noite. Olha que coisa interessante. Ah, eu vou ver um lixo que tem uma quantidade muito grande de medicamento. Pô, de repente tem uma pessoa idosa nessa casa. Ou um lixo que tem fraldas, lenço umedecido, latas de leite. Opa, tem uma criança naquela casa. É justamente assim que se remonta a história. Claro que o homem, quando fez essa pintura rupestre, ele estava tentando demonstrar o que ele era, sem a pretensão de que milhões de anos atrás a gente tivesse falando dele. Ele não tinha isso. Hoje nós já temos essa percepção. Que legado que você vai deixar? Que marca que você vai deixar? Quando os filhos dos seus filhos morrerem, quem vai lembrar que você existiu? Vou repetir. Quando os filhos dos seus filhos morrerem, quem vai lembrar que você existiu? Que marca que você vai deixar no tempo e no espaço? O homem deixou marcas ao longo dos séculos. O homem deixou marca no Neolítico. O homem deixou marca ainda no Paleolítico. O homem deixou marca no mundo antigo oriental. E assim sucessivamente. Foi exatamente isso que nós vimos nessas aulas. As marcas do homem no tempo e no espaço. Entende? Quando eu vejo o Coliseu em Roma e eu vou num lugar, numa cidadezinha que não tem nada, eu posso comparar a cidade de Roma com essa cidadezinha. E essa cidadezinha é mais que Roma? Não, não é mais. Por quê? Olha o Coliseu que eles fizeram. Olha o estádio que eles fizeram, que é modelo de todas as arenas até hoje. Então, eu posso dizer que esse lugar tem um processo de intervenção humana muito maior que outros. E é por isso que, de certa maneira, elencamos alguns lugares para olhar de uma lupa mais aguçada do que outros. Lembra que eu falei para vocês que muitas vezes a história da África não é tão valorizada como se deve valorizar, porque falta uma cultura material. Não quer dizer que não tenha, tem muita cultura material, mas muito menos cultura material do que a Europa. E aí a análise, gente, é muito mais complexa. É como você pegar um livro escrito e pegar meia página. Não é que esse lugar não tem história, tem muita história. A África é o berço da civilização ocidental. Não só o berço da civilização ocidental, é o berço da humanidade. Todas as teorias do homem, e a gente pega a teoria de Darwin, nascem na África. O homem veio de lá. Só que a preocupação com a cultura material das tribos africanas era muito menor do que a preocupação que um romano tinha, que um grego tinha. O romano fazia as estátuas e colocava o nome dele. Tem até uma máxima romana que fala, né? O nome dos estultos se lê em todos os lugares, né? O nome dos idiotas
se lê em todos os lugares, porque as pessoas faziam, né, colocavam gripa, né, gripa magna, né, sempre, né, colocava o nome das coisas. A gente viu um pouco isso. A gente viu um pouco dessas marcas ao longo dessas aulas. Como que o homem foi empreendendo não apenas marcas materiais, mas algo que é muito mais do que marcas materiais, marcas intelectuais. A ideia é muito mais do que a produção, mas muito mais. Porque a produção só existe porque tem a ideia. Pega um pouquinho da teoria da imaginação. Isso é muito interessante. Tá? Deixa eu pegar um papelzinho para fazer, só um minuto. Pegaram minhas canetas aqui, peraí. Pegaram minhas canetas, sumiu. Botar isso. Pode deixar que depois eu vou editar, tá, gente? Pronto, achei uma aqui. Vamos lá. Isso tem tudo a ver com a aula passada, tá? Ó, realidade e verdade. Qual que é a diferença de realidade e verdade? Realidade é aquilo que a gente vê. Verdade é aquilo que está dentro da realidade. Agora, o que a gente vê é o quê? Uma imagem. Tá? Que vem através de uma ideia. Imagem, ideia. Tá? A ideia que pode ter duas acepções. O que isso quer dizer? Duas maneiras de explicar essa palavrinha chamada ideia. Tá? A primeira é a seguinte. Tive uma ideia. Vou pegar um papel e vou escrever o que eu vou falar. Tive uma ideia. Vou fazer, quando acabar essa aula, vou fazer brigadeiro. Isso é uma ideia. Ou sinônimo de um conceito. Eu tenho uma ideia do que seja fusão nuclear. Eu tenho uma ideia do que seja Covid-19. Eu tenho ideia do que seja a Bíblia. Sinônimo de conceito, tá? Agora, a ideia sempre surge de uma imagem. E daí que vem a palavrinha imaginação. Tá? E a imaginação vai ser a projeção de uma ideia. Agora eu quero que você me ajude aí, tá? Participa da aula, interage. Imagina aí uma casa. Tá? Imagina uma casa. Desenha mentalmente essa casa. Ok? Vê se alguém imaginou algo mais ou menos assim. Alguém imaginou algo mais ou menos assim? Sim. Então. Sim. Tá. Alguém faria uma coisa muito diferente disso aqui? Eu não. Eu também não. Tá, mas quando que a gente viu uma porra dessa na vida? Quando a gente começou a desenhar, fazer casinha.
Sim, mas isso não é uma imagem construída? Sim. Sim. E aí automaticamente dispara uma ideia. Por Uhum. exemplo, alguém aqui já foi na Índia? Alguém já? Eu não. E qual que é a ideia que você tem da Índia? Imagens, tá? Você cria imagens. Então, a ideia é a projeção de uma imagem. E aí a imaginação. Imagina aí um brigadeiro. Imagina aí uma camisa azul. Imagina aí um buquê de rosas vermelhas. Você imagina. Não necessariamente você viu aquilo. O que seria um ideal? O que é o ideal? É algo que eu já vi, não tenho e quero. Eu já vi, não tenho e quero. Ah, eu tenho o ideal de ser professor de história. Por quê? Porque eu já vi essa realidade, gostei e quero ela para mim. Eu tive aula com o professor Leandro Ricon. E aí ele foi meu professor no SEMB, no PENSE, no São Tomás de Aquino, no Colégio de Aplicação. E aí eu gostei tanto da aula dele que eu quero seguir essa profissão. É um ideal. E tem outra palavrinha que vai estar aqui, que é a ideologia. Que é a projeção de uma imagem que busca um ideal, mas que nem todo mundo viu. Olha que interessante. Claro, se você pegar a ideologia de Lenin, né? É uma coisa. Mas a teoria dos valores é um pouco isso. A ideologia é uma imagem que só alguns viram e que projeta um ideal, que muitas vezes é inalcançável. É uma utopia. Isso está no campo das mentalidades. Isso está no campo das ideias. Será que o ideal, a imagem, a imaginação que foi construída na Revolução Francesa se tornou concreto? Não sei. Será que a imagem que foi projetada para você do que era o curso de história e você imaginou e criou um ideal, será que isso está se concretizando agora? Você achava que o curso de história ia ser assim? Porque a gente tem três realidades. A gente tem o romântico, que é o ideal, né? O romântico é o ideal, o amor platônico, tá? Entendeu? Você vai colocar aquilo no auge. Tem o que eu penso que é e o que é. O que eu vejo, o que eu penso que é e o que é. Às vezes, quando você vê aquilo, você não quer mais. Quem aqui, gente, já ficou na expectativa de ver um filme e quando viu o filme não achou nada daquilo? Eu, quando fui ver a Múmia. Quem aqui, aquele com o Tom Cruise, né? Horrível. Cruz credo. Aquele é horrível. Quem já aqui quis conhecer uma pessoa... Apareceu aqui o Tom Cruise. Quem aqui no Google, né? Pode ser. Sério, ouviram, né? Quem aqui já quis conhecer uma pessoa mais intimamente e quando conheceu falou assim, pô, era isso? Né? Todo mundo já se interessou por uma pessoa e quando conheceu a pessoa, o interesse era melhor do que a pessoa em si. Isso é um filósofo que vai falar. O desejo pelo objeto é muito maior que o objeto em si. Isso é clássico. Tá? O teu desejo era muito maior do que o objeto em si. O querer. Tá? Ah, eu quero comprar um celular. Compre um celular, daqui a 15 dias você quer outro. Porque o desejo que se alimenta é muito maior.
Então, a história não são só coisas materiais. Desculpa se está muito filosófico, tá? A história não são só coisas materiais. A história também é evolução do pensamento. Se pensar a Revolução Francesa, gente, o que foi a Revolução Francesa, meu Deus? A mudança totalmente de imagem, de ideia, de imaginação e de ideal. Até a Revolução Francesa, eu tinha uma ideia do que eram as coisas. Agora eu mudo a ideia. Eu mudo a ideia. Eu mudo o processo de imaginação. Eu mudo o que é ideal. Entende? Eu disse para vocês lá nas primeiras aulas que o homem não mudou uma linha. Desde o Neolítico até hoje. O que mudou? O entorno dele. A tecnologia. Se na Idade Média eu queria um moinho para moer o meu trigo, hoje eu quero um bom computador. Se na Idade Média, ou na Idade Moderna mesmo, eu queria um bom cavalo árabe, hoje eu quero um bom carro. Se no Paleolítico eu queria uma caverna com lugar para me aquecer, hoje eu quero uma boa casa. O que modificou? O homem? Não. O que modificou foi a tecnologia que está em torno dele e a maneira com que ele empreende e pensa nisso. Toda a produção humana está por trás um querer, uma imagem, uma ideia, um ideal, um valor. Entende? Não é só a produção. A produção tem um homem por trás. E é sensacional. Porque você pode analisar a história do homem por aquilo que ele produz. Lógico que pode. Seria um materialismo histórico. Você pode analisar a história do homem pelo pensamento que faz ele produzir. Em todos os sentidos, o que o homem faz, o que o homem empreende, vai ser sempre matéria de história. Voltando a uma questão de segunda-feira, vai ser muito complicado explicar essa época. Meu Deus do céu, claro que não. Nós explicaremos essa época daqui a 100 anos, eu não, né? Mas os filhos de vocês, como explicamos a Revolução Francesa. E com muito mais recursos. E foi assim que empreendemos a Revolução Americana, a independência do Brasil, a Revolução Industrial, as revoluções bolcheviques, né? A Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, o Homem à Lua, tá? O Homem na Lua, tá? A queda do Muro de Berlim. Ó, a internet, gente, isso aqui é inacreditável. Eu falei isso para vocês segunda-feira. Vocês devem achar engraçado eu falar isso, mas é verdade. Né? Eu citei o Mauro, falei assim, se o Mauro estivesse aqui, ele ia falar, gente, quando que a gente via uma pessoa num aparelhinho fazendo chamada de vídeo com outra pessoa? Jornada das Estrelas, amigão. Isso aqui era impensável há 50 anos atrás. Impensável. Saiu um filme alguns anos atrás chamado Blade Runner, o Caçador de Androides. Só que esse filme era da década de 80. Se você vê Blade Runner, o Caçador de Androides, da década de 80, o cara tinha um celular que ele fazia chamada. Quando que isso era imaginável? Quando? Esse filme é muito interessante. Você vê na década de 90, 80, na verdade, e você via carros voando. Você não tem carro voando hoje. Mas ninguém imaginava a internet. E hoje é impossível viver sem internet, gente. Impossível. Ó, 11 de setembro. Eu vi isso aqui em loco. Como isso? Eu estava saindo da faculdade e eu vi uma aglomeração, ó, termo de hoje, né? Eu vi uma aglomeração num bar olhando para televisão. Fui lá ver. E tava uma torre pegando fogo. E mostrando. Não, teve um acidente, ninguém sabia o que era ainda. Tá pegando fogo, lá de repente veio outro avião e pum! Aí o cara falou, não é um replay. Não é um replay.
Foi um avião. É um atentado. Gente, assim, impensável um negócio desse. Claro, se você for pegando as conjunturas históricas, a gente explica por que eles fizeram isso. E tem explicações. Não tem justificativa, entende? Violência é injustificável de todas as formas. Mas foi uma reação. Tá? Você pegar, por exemplo, Guerra do Kuwait, Guerra do Afeganistão. É complicado. Complicado. Tá? E aí você vai olhar para isso e vai falar, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Tá? WhatsApp. Gente, eu trabalho, vocês sabem, eu trabalho com assessoria técnica, principalmente em teologia. Às vezes eu vou para uma determinada diocese, fora de Petrópolis, e que eu não conheço a pessoa. Nunca vi a pessoa na vida. Eu trato tudo pelo WhatsApp. Eu estava mesmo marcado agora para ir na diocese de Barretos, em São Paulo, já fui lá algumas vezes, e eu não conheço a pessoa que estava me contratando. Aí manda passagem aérea, tudo pelo WhatsApp. Olha que coisa sensacional. Isso é matéria de história. Olha como é que o homem empreende. E, sem dúvida nenhuma, é a terceira revolução industrial. A gente tem a primeira, que é o carvão, a segunda, que é a eletricidade, e a terceira, que são as comunicações. E a gente vai ver ainda um novo advento da tecnologia. Qual que é o problema que nós temos no celular ainda? Como é que está meu celular? Ó? Carregando. O problema, o calo do celular ainda é a bateria, né? Quando eles descobriram uma bateria que dura muito, a gente vai poder projetar. Já tem celular que projeta, mas a gente vai poder projetar. A gente vai poder fazer videoconferência de longo tempo. Então, assim, a tecnologia é feroz. Tá? Novamente o Mark Bloch. O bom historiador se parece com o ogro da lenda. Aonde fareja a carne humana, sabe que ali está a sua caça. Aonde o homem está, tem história. Aonde o homem empreende, pensa, produz, revoluciona, inquere, investiga, questiona, ali está o processo historiográfico. A história está em tudo. Entende, gente? O gabarito da nossa ciência. Entende a qualidade epistemológica e científica da disciplina que você está estudando? Da disciplina que você escolheu ser professor? Entende o nível dessa disciplina? É dos mais altos. E que ninguém te desvalorize por fazer história. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Nós estamos numa disciplina de máxima excelência e importância. Um país ou uma pessoa que desvaloriza o processo histórico, que desvaloriza o conhecimento histórico, meu Deus, como é que você conversa com uma pessoa dessa? Um homem, quando empreende, ele vai empreender com um objetivo. Ele vai empreender buscando passar um recado, sempre. E nós, historiadores, nós, profissionais de história, nós, professores de história, vamos ser as pessoas que vão fazer essa ponte entre a fonte histórica e o leigo. Nós vamos interpretar a fonte histórica, perguntar o que a fonte é, e quando a fonte nos disser o que ela é, nós vamos escrever sobre a fonte, aí vamos fazer historiografia. O que é historiografia? A gente vai falar um pouco mais tarde. É a escrita do que você colheu de uma análise da fonte histórica. Pô. A fonte vai gritar para você. Olha para mim. Olha o que eu sou. Olha quem me fez. Olha por que fez. Olha como fez. Olha em que época fez. Olha em que tempo fez.
Olha em que lugar fez. E aí você, munido de todos os instrumentos, munido de lupas, vai poder olhar e não apenas olhar, você vai enxergar. É diferente. Qualquer idiota olha. Só o historiador vê. É um abismo de diferença. Quantas pessoas passam por coisas sensacionais e olham como aquilo não fosse nada? Você muito provavelmente já passou por isso. Já viu quando alguém te mostra alguma coisa que não é interessante a você? Nós mesmos fazemos isso. Eu tenho um amigo que trabalhou comigo durante muitos anos, o professor Fausto, que é professor de física, grande amigo. E ele é guitarrista, quase que profissional. Conheço o Fausto. Então, tem banda de rock, tá? Fausto é meu amigo. Tem banda de rock, toca guitarra maravilhosamente bem. Teve um dia, ele me pegou na minha casa para a gente ir trabalhar na aplicação na época, nós estávamos na direção da aplicação, lá em meados de 2009. E ele estava todo animado, pô, eu comprei uma pedaleira Gibson, papapá. Aí eu, pô, que legal. Eu não sabia nem o que era. E ele falou assim, pô, que legal. Tu sabe o que é? Eu falei, não. Olha, eu não dei o justo valor porque eu não tinha noção do que ele estava falando. Eu fiquei feliz não pela pedaleira que ele comprou. Eu fiquei feliz porque ele estava feliz, entende? É uma felicidade por associação. Passou 2, 3 semanas, eu encontrei um livro que eu queria muito. E esse livro era bilíngue, era português, latim. Eu fiquei empolgadíssimo. Cara, comprei um livro no sebo, papapá. Legal. Por quê? Porque da maneira como eu não entendia de música, ele não entendia o tema do livro. Entende? O historiador é aquele que vai entender e vai ler códigos que outras pessoas não vão conseguir ler. E aí o que você tem que fazer? Qual o papel social da história? É interpretar, produzir, ler, escrever e dar a possibilidade para quem não tem essa oportunidade entender o processo historiográfico. Por isso, crianças, a história é para todos. Eu fico muito revoltado quando eu vejo professores de história ou professores universitários de uma maneira geral falarem de uma maneira a não serem entendidos. Fazer questão de não ser entendido. Como se fosse uma grande honra intelectual não ser entendido. Ou, por exemplo, aquela professora fala muito difícil. Nossa, ela é muito inteligente. Não, gente. Isso não é inteligência. Inteligência é você falar uma coisa extremamente complexa e que todo mundo consiga entender. Isso é inteligência. Seja claro, objetivo. Esse é o papel principal do historiador. É o papel social do historiador. É a democratização do processo histórico. A democratização do processo intelectual. Não é para um, é para todos. Entende isso? Não sei se eu consegui me explicar. Desculpa a paixão de falar isso dessa forma, mas é um pouco isso. Eu vejo trabalhos, muitas vezes, historiográficos, gente. Trabalhos de dissertação de mestrado, dissertação de doutorado, ou mesmo trabalhos monográficos, que ninguém vai ler aquilo na vida. Porque não é técnico, é tecnicista, é diferente. Só alguém que tem um embasamento histórico vai ler aquelas coisas. Porque a pessoa fez questão de não ser entendida. E aí é colocar todo o processo histórico, todo o processo historiográfico, dentro de uma caixinha. E só alguns semideuses vão ler aquilo. Por favor, não façam isso. A história tem que ser para todos. Esse é o papel social da história, principal.
fazer com que aquela pessoa entenda a sua história. Entenda a história do seu bairro, entenda a história do local que ela vive, entenda a história da sua cidade, entenda a história da sua etnia, entenda a história da sua tribo, entenda a história do seu povo, do seu sobrenome. Esse é o papel social da história. E quando a pessoa entende a própria história, ela vai olhar com condescendência para a história do outro. Por que a pessoa, às vezes, desvaloriza a história do outro? Porque não sabe a sua. Não sabe a sua história. Aí você vai desvalorizar a história do negro porque você não sabe a sua história. Você vai desvalorizar a história do índio porque você não sabe a sua história. Você vai desvalorizar a história das classes marginalizadas porque você não sabe a sua história. Você aprender a sua história é o princípio da valorização do processo historiográfico. Portanto, gente, a gente tem que descobrir primeiro a nossa história. Hoje eu vou passar uma atividade para vocês e a gente vai ver um pouquinho isso. Tá? Ainda na definição, se a gente pegar aqui o que o Mark Bloch vai falar, ele vai falar a história enquanto ciência dos homens, né? O que é um homem, gente? Vou pegar um pouquinho de filosofia ainda, né? O que é um homem? Um homem é um mistério, né? Mamífero, primata, bípede, sociável, que se distingue de todos os outros animais pela faculdade da linguagem e pelo desenvolvimento intelectual, ser humano. O homem, a gente costuma dizer que é um indivíduo. O que é um indivíduo? Por exemplo, eu tenho essa folha. Eu vou dividir essa folha, tá? Ó. O que eu tenho agora? 2 folhas. Tá? Se eu dividir ainda, eu vou ter 4 folhas. Ou 4 pedaços de papel. Ó. Ó. Agora, se eu divido o Bruno ao meio, pego uma faca, um serrote, boto o Bruno aqui na mesa e serro o Bruno no meio. Eu tenho quantos Brunos? Nenhum. É a teoria do indivíduo. Esse indivíduo, ele é uma pessoa, tá? E é humana. Às vezes a gente acha redundante, né? Quando a gente fala assim, a dignidade da pessoa humana. Não parece redundante, mas é isso mesmo. O que é pessoa? É uma persona. Esse indivíduo, que não pode ser dividido, ele tem uma personalidade que é única. A gente sabe o que é personalidade. O que é personalidade? É a maneira com que a gente encara a realidade. Olha que interessante. Isso é personalidade. Persona. E tem vários tipos de personalidade. Tem a personalidade mais colérica, que é mais atirada, uma personalidade mais fleumática, que é mais tranquila, uma personalidade um pouco mais apaixonada, uma personalidade um pouco mais secundária. Aí vai para a psicologia. Mas esse é o homem. O que difere o homem dos outros animais é a sua capacidade cognitiva. O que é a cognição? É a capacidade que o homem tem de aprender coisas. Se você pegar uma colmeia de abelha, e hoje eu fui comprar ali na material de construção uma barrinha, o cara me ligou, Bruno, chegou aqui a cera de abelha. Uma barrinha de cera de abelha. Para passar nos móveis velhos, que eu falei que eu tenho, que eu gosto. Se você pegar uma colmeia de abelha e cortar essa colmeia no meio, e daqui a 5 milhões de anos, você pegar uma outra colmeia e abrir no meio, a colmeia vai ser exatamente igual. O homem não. O homem é um ser metamórfico, principalmente no que ele produz, principalmente na sua intelectualidade.
Ele vai mudar ao longo do caminho. Gente, a gente muda ao longo do dia. A gente muda ao longo do mês, do ano. A gente mora num lugar, a gente tem um comportamento. A gente mora em outro lugar, a gente tem outro comportamento. A gente tem 3, 4... A vida de professor é um pouco assim, né? A gente tem 3, 4 empregos e agora só tem 2. Agora só tem 1. Então muda a tua vida. Não tua vida em relação à financeira, não. Também, né? Lógico. Mas a tua vida em relação ao tempo. Ó, eu dou aula todos os dias de manhã. Não, agora eu não dou mais aula todos os dias de manhã. Você muda. O que você faz nas suas manhãs? Né? Vamos lá. O tempo, né? Tem uma frase de Agostinho de Hipona que é muito interessante, né? Ele vai falar assim: quando alguém aliás, quando eu penso o que é o tempo, eu sei. Quando alguém me pede para explicar, já não sei. Claro que Santo Agostinho não estava falando do tempo relógio, tá? Ele estava falando do tempo. O tempo é muito mais do que o relógio. Nós utilizamos isso aqui para medir o tempo, contar o tempo. Isso aqui é uma invenção extremamente recente. Isso aqui é uma invenção da Revolução Industrial, principalmente da Segunda Revolução Industrial, a partir de 1850, que a gente tem o advento do relógio. Não o relógio de pulso, né? O relógio de pulso é mais no século XIX. Iníciozinho do XX, na verdade. Com Santos Dumont, né? O Cartier deu um relógio de bolso para o Santos Dumont. O Santos Dumont foi e colocou a correia. Vou botar aqui. Sensacional, né? Século XIX, sim. Foi século XX, não. Corrigindo. Então, o tempo, o homem também faz parte desse tempo. Também do tempo relógio. Ele está aqui dentro, né? A gente está aqui dentro. A gente se organiza dentro do tempo do relógio. Olha, a nossa aula hoje vai ser 8 horas da noite, 7 horas da noite. A nossa reunião vai começar 3 horas da tarde. A pizza vai chegar daqui a 40 minutos. Então, a gente convencionou a nossa vida toda em torno do relógio, em torno do tempo. Tá? Só um minutinho, gente. Rafael, como você pedir para o João parar de gritar? João. Tá berrando, cara. Ah, lá, tá gritando muito. Cara, meu filho tá jogando videogame online, né? E vocês já viram como é que joga online, né? Grita o tempo inteiro. Alguém tava ouvindo? Clássico. Alguém tava ouvindo ele gritar? Também é assim, não. Cara, meu Deus do céu, cara. Cara, pensa num negócio insuportável. E eu roubei o fone dele, né? Esse fone aqui é dele. Ele tá com outro fone lá velhinho. Mas ele fica gritando, pô, velho, pô, mano, mata isso aqui. Como é que é o nome do jogo? Peraí que eu vou lembrar o nome do jogo. Fortnite. Isso aí. Terrível, cara. Então, somos filhos do nosso tempo. Nos parecemos mais com o nosso tempo do que com os nossos próprios pais. Eu jogava o Atari, gente. Eu jogava Atari. Quando eu passava, às vezes minha mãe varria, esbarrava no fio e travava. Travava a tela. Né? Então, assim, somos mais parecidos com o tempo do que com nossos próprios pais. Né? Com o tempo que nós vivemos do que com nossos próprios pais. E é interessante, claro que você não tem muito essa visão agora. Isso vai vir também com a idade, tá, gente? Quando vocês tiverem a minha idade, vocês vão ver o tempo de outra forma, de outra maneira. Não estou falando que eu sou melhor, não, tá, gente? Isso vem com o tempo. Eu já tive a idade de vocês. Não parece, não, mas já tive 17 anos. Depois vou mostrar uma foto minha quando eu tinha 17 anos e tinha 45 quilos. Mas é o tempo. O tempo exerce em nós algo irremediável. E como é que o homem se comporta em detrimento a esse tempo, a esse local? É interessantíssimo, tá? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o homem, o tempo e o espaço e vai conseguir fazer uma linha do tempo, tá? A gente vai conseguir dividir o homem a partir do tempo histórico.
Eu já falei um pouco isso para vocês, né? Esse mapinha, essa linha do tempo é bem interessante. Porque a gente tem aqui o ano 1, né? As pessoas falam assim, o ano 0. Não, não existe ano 0. É ano 1. Tá? A gente tem aqui o ano 1, e a gente tem aqui a queda do Império Romano, queda de Constantinopla, queda da Bastilha e o mundo contemporâneo hoje. Claro que aqui tem outras marcações, né? Como pós-modernidade. Isso aqui quem fez foi o francês, tá? O francês que dividiu a história em 4 grandes partes: história antiga, história medieval, história moderna, história contemporânea, tá? Mas o homem também está dentro do espaço. E isso vai... Oi. Você vai disponibilizar essa linha do tempo para a gente na plataforma? Vou disponibilizar os slides, tá? Eu vou salvar em PDF e vou botar lá para vocês, tá? Ok. Tá? Isso é muito interessante porque você consegue organizar. Claro, gente, não é da aula assim, tá? Hoje nós vamos falar sobre o Neolítico. 7 milhões de anos atrás, como eu fiz o resumo para vocês. A história não é só isso. Mas a história é isso também. Entende? Ninguém quer um professor que fique cobrando data, gente. Isso não existe mais. Mas pelo menos você tem que ter noção. Pelo menos você tem que saber onde é. Pelo menos você tem que ter uma ideia. Uma imagem, entende? Uma imagem, uma ideia. Eu tenho uma ideia do que vem a ser paleolítico. Eu tenho uma ideia do que vem a ser neolítico. Eu tenho uma ideia do que seja Idade Média, entende? Isso aqui também é importante. Isso aqui já teve muito valor. Muito valor. Talvez Mauro e eu, quando estudamos, o professor dava aula com linha do tempo o tempo inteiro. E eu, quando dou aula, principalmente de história do cristianismo, não para vocês, mas para teologia, eu trabalho muito com linha do tempo, muito com datação. Porque a gente está falando, por exemplo, cartas paulinas. Como é que a gente sabe que a carta de São Paulo é de São Paulo e não é de um discípulo dele? Como é que a gente sabe que Paulo escreveu ou Paulo ditou? Na verdade, Paulo não escreveu carta nenhuma. Paulo ditou todas as cartas. Mas como é que a gente sabe isso? A gente pega o ano que foi escrito, supostamente, a gente pega esse ano que foi escrito, supostamente, onde ele está e quem é o rei desse lugar, e às vezes ele cita numa carta. Então, a gente vai fazendo contraposições, aí sim, contraposições históricas. Se eu estou no Brasil e o presidente é o Bolsonaro, quem é o presidente dos Estados Unidos no mesmo ano? Você faz isso. Você faz essa contraposição. Se Paulo está na Acaia, no ano de 56, e o governador o proto-governador como é que é o nome dele? João Marcos. Quem é o governador de Corinto? Quem é o prefeito de Corinto nesse mesmo período? Opa, fulano de tal. Então Paulo estava aqui nesse lugar e aí tu prova aquilo ali. Faz uma contraposição histórica e checa todas as informações. Isso é ciência, pô. Isso é científico. Você deixa de fazer uma lenda e passa a fazer um relato historiográfico. Um relato historiográfico não é contação de história, pô. Um relato historiográfico é científico. Por quê? Porque você vai chocando as informações. Se você não sabe, você fala, olha, vamos pegar a própria Bíblia como exemplo. A Bíblia não é um livro de ciência. E a Bíblia, muitas vezes, não coloca datação. Por exemplo, no tempo de Tibério César. Qual que é o tempo de Tibério César? Pega lá. O tempo de Tibério César é longo. Será que em que tempo foi? Não, então pode falar, ó, foi do ano tal ao ano tal. Quando que Jesus nasceu? Quantos anos Jesus tinha quando Jesus foi crucificado? A data canônica, o que é uma data canônica? Uma data convencionada. É que ele tinha 33 anos. Mas, de repente, não tinha 33. Ele tinha, de repente, de 30 a 40 anos. Olha. Por quê? Não tinha cartório. Não tinha uma datação. Então, a gente faz uma aproximação histórica, mas sempre com dados. E isso só é possível com linha do tempo. Tá? E agora a gente tem a questão também espacial. Isso influencia demais, gente. Isso influencia muito o espaço.
Por isso que a geografia é uma grande aliada do processo historiográfico. Você entender o processo geográfico é sensacional. Por exemplo, vamos trazer aqui para a Covid-19. Por que na Europa está morrendo tanta gente? Será que o vírus lá é diferente do vírus que está aqui? Se bem que o Brasil está morrendo muita gente também. Agora a gente está numa curva, né, de ascensão. O ministro da Saúde disse isso ontem. Mas, por exemplo, por que em Minas não tem tanto caso? Será que não tem coisas relacionadas à geografia do lugar? Será que porque a Europa está em outra estação? Será que isso tem influência? Tem, gente. Sem dúvida. De repente não é uma influência marcante, mas pode ser influência de outra forma. Por exemplo, eu gosto muito de ver um programa na televisão que chama Isolados no Alasca. Não sei se alguém já viu. Rapaz, os caras vivem. Se alguém passar mal, tem que estar morto. Eles vivem de caça e pesca. Agricultura familiar. E aí planta quando? Ó, a gente vai ter um outono, um verão de um mês. Planta naquele período. O nosso inverno vai ser tal, ó, tem que caçar e armazenar comida, e salgar comida, e defumar comida, porque o inverno vai vir e não vai ter nada. Então, acho que isso não muda a maneira do homem viver, a maneira do homem se sociabilizar. É lógico, gente. É lógico. O pessoal mora numa praia. Como é que a pessoa vive? Por exemplo, eu saio para caminhar de manhã. Onde que eu vou caminhar? Ah, eu vou caminhar na beira da praia. Olha, eu vou caminhar onde? Ah, eu vou caminhar na Rua do Imperador. Ó, diferente. Ó, nosso Mauro, nosso amigo Mauro, eu vou caminhar onde? Ah, vou caminhar na Lagoa Rodrigo de Freitas. E o Bruno Tamancote, vou caminhar aqui na Rua Tereza. Diferente. É muito diferente. A interação é diferente. A maneira de ver as coisas é diferente. E aí tem o aspecto quê? Do espaço. Clima, relevo, hidrografia, chove, não chove, chove muito, chove pouco. Por exemplo, Petrópolis é chuvópolis, né? Se você um dia ouvir assim, eu não vou porque está chovendo, você não sai nunca de casa em Petrópolis. Porque Petrópolis chove quase todas as estações do ano. É impressionante como Petrópolis chove. No verão, então, meu Deus do céu. Mas chove também no inverno, chove no outono. No outono menos, mas no inverno e no verão chove muito. Então, isso vai impactar na maneira das pessoas conviverem. Você vai ver as pessoas mais dentro de casa do que na rua. Agora, um lugar que não chove nunca. Ninguém fica em casa. A interação é na rua. A interação é fora. Você não tem a preocupação, leva uma blusa. Não tem isso, porque é calor. Então, isso vai mudar e vai impactar a pessoa na produção e vai impactar a pessoa também nos seus empreendimentos intelectuais. Tem uma teoria que fala, gente, que os trópicos têm um pouco de desenvolvimento. Claro que é uma teoria, tá? Não teoria de teoreses, de iluminação. Tem duas teorias. Teoria de teoreses, que é iluminação, e teoria de algo que ainda não foi provado. Essa teoria de algo que não foi provado, que fala que o calor nos trópicos impede o processo introspectivo. Por exemplo, você está na Alemanha, 10 graus abaixo de zero. O que você vai fazer? Você vai ler um livro. Um dia frio, lugar para ler um livro. Agora você está na Bahia de São Salvador, 44 graus, calor. Vai para a praia, filho. Entende a diferença? Claro, como eu disse para vocês, é uma teoria, que ainda não foi provada. Talvez nunca será, mas que a introspecção nos lugares que tem um determinado clima, que tem um determinado relevo, que tem uma determinada natureza, tem uma predisposição e outros já não tem. Não sei se eu consigo me explicar. E aí a gente vai entrar nas fontes históricas propriamente ditas. As fontes históricas, ou fontes históricas, é tudo aquilo que é produzido pelo homem. E aí eu já expliquei para vocês um pouco a cultura, né? Eu vivi num Brasil e num mundo que se enviavam cartas. Olha,
A maneira que você começa uma carta. E carta era sempre uma notícia velha, gente. Você não tinha notícia automaticamente. Sempre era uma notícia velha. E quando você mandava uma carta, e era uma carta simples, ou uma carta social, que era 1 centavo, você comprava, tinha papel de carta, eu tinha envelopes estocados, eu tinha folhas e folhas de envelope social, de selo social, você colava lá o selinho. Eu lembro até hoje o desenho de IP amarelo, tá? Você colava lá, ele tinha uma colinha, você passava uma aguinha, passava assim na linha, colava, tá, e mandava, de ter no máximo 2 folhas. Só que se você comprasse um papel de carta, você podia botar 4, que o papel tinha uma gramatura menor, você escrevia lá e mandava. Agora, qual a certeza que você tinha que a pessoa recebeu? Quando a pessoa respondia. E se ela não respondesse? Aí você ficava assim, ó, será que ela não respondeu porque não recebeu? Ou não respondeu porque o que ela leu não agradou? Imagina você pedir uma pessoa em namoro por carta e a pessoa não respondeu. Aí você fica assim, pô, ela não vai namorar comigo. Não, mas será que a carta chegou? Não, a carta não chegou. Porque se a carta tivesse chegado, ela tinha mandado uma carta para mim falando que não. E se a carta... olha, gente, eu fico assim, que saudade de escrever uma carta. Saudade zero, filho. Saudade nenhuma. As pessoas ficam, antigamente que era bom, era nada, gente. Eu dava aula, já falei isso para vocês, eu dava aula, dou aula aqui na Rádio da Serra, aqui em Tabetá, passa o trem, né? E aí, estava dando aula, de repente o trem chegou e apitou. Aqui na estação de Guia de Pacaembaíba, a última estação da Supervia, ou na verdade a primeira estação da Supervia. E aí apitou o trem, a pessoa falou, devia ser muito bom subir a serra de trem. Meu Deus! O trem subia 7 quilômetros por hora. Tinha lugar que subia a 3, que era uma cremalheira. Tinha o trilho e tinha no meio um peão, igual um peão de bicicleta, dentado, para que se acontecesse alguma treta, o trem não voltar. Cuidado para a gente não ficar um historiador, um professor de história, idolatrando o passado. A gente não deve ter uma idolatria pelo passado, mas a gente deve entender o passado, analisar o passado. Nós somos frutos de um passado recente, um passado nem tão recente e um passado também remoto. Se você, por exemplo, pegar o teu antepassado mais remoto que você conhece, talvez ele está lá no século XIX, talvez no século XVIII, talvez no século XVI. Olha lá. Não sei. Aí é um pouco com você, tá? A história se faz com documentos escritos quando existem, mas ela pode e deve ser feita com toda a engenhosidade do historiador, com palavras, sinais, paisagens e telhas, formas de campos e ervas daninhas, eclipses lunares e cordas de atrelagem, análise de pedras pelos geólogos e de espada de metais pelos químicos. Isso é um livro sensacional, Combates pela História, do Lucien Lefebvre, que é discípulo do Marc Bloch. Então, meu amigo, a fonte histórica por excelência é o documento escrito. Mas quando não existe, tu faz com qualquer coisa. É possível fazer história e remontar a história com qualquer coisa, com qualquer objeto, com qualquer palavra, com qualquer testemunho. Tá? E aí tem os tipos de fonte: escrita, iconográfica, oral e material. Eu não vou entrar nisso aqui agora, tá? E vou passar para vocês o deverzinho de casa, a gente vai terminando. Eu quero que você separe uma fonte histórica familiar. O que pode ser isso? Pode ser uma carta antiga, pode ser uma fotografia, pode ser um objeto, tá? Algo que te leve ao passado da sua própria família. Algo que você olha e fala, isso não foi meu,
mas esse objeto tem uma ligação comigo. Pode ser alguma coisa que seu avô deixou, tá? Pode ser alguma coisa que a sua mãe deixou, que seu pai deixou, alguma coisa que era do seu pai e que agora é seu, mas antes de ser do seu pai, do seu avô. Entende?